Era uma tarde chuvosa de domingo quando encontrei aquela caixa velha no sótão da casa da minha mãe. Ela havia falecido há 3 meses, e eu ainda estava organizando seus pertences, tentando entender melhor quem ela realmente foi durante todos esses anos. Minha mãe, Dona Carmen, sempre foi uma mulher reservada, mas havia algo sobre política que a deixava particularmente agitada. Sempre que o nome de Luiz Inácio Lula da Silva aparecia na televisão, ela mudava de canal imediatamente, fazendo uma careta como se tivesse provado algo amargo. Durante anos, tentei entender por que ela tinha essa reação tão forte. Perguntava, insistia, mas ela sempre desconversava, dizia que era coisa do passado, que eu não entenderia. Como filha, eu respeitava, mas a curiosidade sempre me corroía por dentro. Afinal, que tipo de mágoa pode ser tão profunda que dura décadas? A caixa estava empoeirada, cheia de fotografias antigas, cartas amareladas e documentos que contavam a história da nossa família. No fundo, encontrei um envelope lacrado com minha caligrafia infantil, para a mamãe ler quando estiver triste. Não me lembrava de ter escrito aquilo, mas ao abrir, encontrei uma carta que minha mãe havia guardado por mais de 40 anos. Junto com a carta, havia um recorte de jornal de 1979. A matéria falava sobre as greves dos metalúrgicos no ABC paulista. E lá estava ele, Lula, jovem, com aquela barba característica, liderando os trabalhadores. Mas o que me chamou a atenção foi uma anotação na margem do jornal, com a letra da minha mãe. Ele prometeu que voltaria. Fiquei intrigada. Comecei a ler os outros papéis com mais atenção. Encontrei então uma carta datilografada, amarelada pelo tempo, que começava assim: Querida Carmen, sei que você vai entender minha decisão. Era assinada por alguém chamado João Roberto, um nome que eu nunca tinha ouvido na minha família. Corri até o quarto da minha mãe e vasculhei suas coisas mais íntimas. No fundo de uma gaveta, encontrei um pequeno álbum de fotografias que ela mantinha escondido. As fotos mostravam uma mulher jovem e bonita, que eu reconheci como sendo minha mãe, ao lado de um homem que eu não conhecia. Eles pareciam felizes, apaixonados. No verso de uma das fotos, estava escrito: Carmen e João Roberto, nosso futuro juntos, dezembro de 1978. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. João Roberto era metalúrgico, trabalhava na mesma fábrica onde Lula iniciou sua carreira sindical. Pelas cartas que fui lendo, descobri que ele e minha mãe estavam noivos, planejando se casar em 1980. Ele era um homem simples, trabalhador, que acreditava nas ideias de mudança que Lula pregava. Mas então, em 1979, aconteceram as greves. João Roberto se envolveu completamente no movimento, acreditando que aquela era a chance de construir um país melhor para os trabalhadores. Nas cartas, ele escrevia para minha mãe sobre os sonhos que tinha, sobre como o movimento liderado por Lula iria transformar o Brasil, sobre como eles poderiam ter uma vida melhor quando tudo aquilo desse certo. A última carta de João Roberto era diferente das outras. Nela, ele contava que havia sido escolhido para uma missão importante dentro do movimento sindical. Precisaria se mudar para outra cidade, ficar longe por um tempo indefinido. Prometia voltar assim que a luta fosse vencida. Dizia que Lula havia pessoalmente pedido para ele aceitar essa missão, que era fundamental para o sucesso de todo o movimento. Minha mãe esperou. Encontrei um diário dela daquele período, onde ela escrevia todos os dias, contando os dias, esperando notícias. Ela acreditava nas promessas dele, acreditava que o amor que eles compartilhavam era forte o suficiente para superar qualquer distância ou dificuldade. Mas João Roberto nunca mais voltou. Descobri, através de outras cartas, que ele havia se envolvido com outra mulher na cidade onde foi trabalhar. Constituiu família, esqueceu completamente de minha mãe e dos planos que tinham juntos. A carta de despedida definitiva chegou em 1982, quando Lula já estava se tornando uma figura nacional importante. João Roberto escrevia que tinha seguido o coração, que havia encontrado uma nova vida, e pedia desculpas por não ter coragem de contar antes. Para minha mãe, aquilo foi uma traição dupla. Não apenas o homem que ela amava havia abandonado, mas ele havia feito isso em nome de um ideal, de uma causa liderada por Lula.
Na mente dela, Lula se tornou o símbolo de tudo que havia dado errado em sua vida amorosa. Ele representava a esperança que se transformou em desilusão, o futuro que foi roubado dela. Minha mãe nunca conseguiu perdoar. Toda vez que via Lula na televisão, lembrava de João Roberto, das promessas quebradas, dos sonhos desfeitos. Para ela, Lula não era apenas um político, era o homem que indiretamente havia destruído sua chance de ser feliz. Depois dessa descoberta, encontrei meu pai, que ainda estava vivo, e lhe contei tudo. Ele confirmou a história, me disse que conhecia João Roberto, que sabia do noivado, mas que minha mãe havia pedido para nunca tocar no assunto. Meu pai me contou que quando conheceu minha mãe, 2 anos depois de João Roberto ter ido embora, ela ainda usava o anel de noivado escondido numa corrente no pescoço. Ele disse que foi um longo processo conquistar o coração dela, que ela tinha muito medo de se entregar novamente. Mas que, com paciência e carinho, ele conseguiu mostrar que nem todos os homens eram como João Roberto. Eles se casaram em 1985, tiveram uma vida feliz juntos, mas minha mãe nunca conseguiu superar completamente aquela ferida do passado. Agora eu entendia. Toda vez que Lula aparecia na televisão falando sobre justiça social, sobre lutar pelos trabalhadores, sobre transformar o país, minha mãe se lembrava de como essas mesmas palavras haviam sido usadas para justificar o abandono que ela sofreu. Para ela, não importava se Lula era um bom político ou não, ele sempre seria o símbolo da maior desilusão amorosa de sua vida. Compreendi também por que ela nunca quis me contar essa história. Minha mãe era uma mulher orgulhosa, que construiu uma família linda com meu pai. Ela não queria que eu soubesse que havia sido abandonada, que havia sofrido tanto por amor. Ela queria proteger a imagem do casamento feliz que tinha construído conosco. Guardei todas aquelas cartas e fotografias com carinho. Entendi que o coração humano é complexo, que às vezes carregamos mágoas que parecem irracionais para os outros, mas que fazem todo sentido dentro da nossa história pessoal. Minha mãe não odiava Lula como político, ela odiava a lembrança do que ele representava em sua vida particular. Hoje, quando vejo Lula na televisão, não penso apenas no político, penso também na jovem Carmen, esperando um amor que nunca voltou, construindo uma barreira emocional que a protegeu por décadas. E sinto uma imensa gratidão pelo meu pai, que soube esperar, que soube conquistar devagar um coração ferido, e que nos deu uma família cheia de amor. A história da minha mãe me ensinou que por trás de cada reação forte, de cada versão inexplicável, existe uma história pessoal, uma ferida que talvez nunca cicatrizou completamente. Aprendi a não julgar os sentimentos dos outros, mesmo quando eles parecem desproporcionais ou sem sentido. Cada um de nós carrega suas próprias batalhas, seus próprios fantasmas do passado. E mais importante, aprendi que o amor verdadeiro, como o que meu pai teve pela minha mãe, é capaz de curar até as feridas mais profundas, mesmo que algumas cicatrizes permaneçam para sempre.